Fala galera, vamos lá? Nós vamos hoje então discutir aqui o conceito de cidades médias, algo fundamental para a gente entender a atualidade. Cidade média nada mais é do que um sítio urbano, uma delimitação urbana com 100 mil a 500 mil habitantes, entre 100 mil a 500 mil habitantes. Por que as cidades médias hoje está sempre na ordem da discussão da globalização? Por que as cidades médias são tão importantes para a economia? Vamos lá. Veja bem, pessoal, cidade média é uma cidade de médio porte que tem capacidade de polarizar. Lembre-se que, como a gente discutiu, capacidade de polarizar é a capacidade de atrair pessoas e serviços e oferecer serviços que nem todas as outras cidades do seu entorno são capazes de fazer. Veja bem, as cidades médias elas têm a capacidade de polarizar pessoas, mas de médio porte, elas não são cidades muito grandes. Ao mesmo tempo, elas são cidades que conseguem desconcentrar, que conseguem justamente por isso chamar a atenção de outras indústrias e desconcentrar as atividades industriais que estavam até então altamente concentradas nas grandes capitais e metrópoles do país. A partir da década de 80, o que era de altamente concentrado em São Paulo, nas grandes indústrias, nas grandes acumulações demográficas, começa paulatinamente a ser desconcentrado e acumular no que a gente chama de cidade média, que é essa cidade de médio porte, entre 100 mil e 500 mil habitantes. Hoje, a cidade média está diretamente conectada com o conceito de globalização, que é justamente a ideia de que a cidade média ela oferece uma qualidade de vida maior, referente às grandes acumulações dos grandes centros urbanos, acumulações industriais de atividade econômica em Rio de Janeiro e São Paulo, ou então ela também está bastante internacionalizada, ou seja, ela está dentro do âmbito aí da paradiplomacia. A paradiplomacia é a diplomacia feita com municípios e as cidades médias hoje, ou seja, essas cidades que estão entre 100 mil e 500 mil habitantes, possuem também acordos com organizações internacionais, possuem acordos com empresas que estão em ambiente internacional. Então, a paradiplomacia, que é a diplomacia dos municípios, está em alta, inclusive nas cidades médias. As cidades médias recebem progressivamente pessoas interessadas em qualidade de vida, empresas interessadas em qualidade de vida, em polos estudantis e por aí vai. Agora, como que surgiu as cidades médias no Brasil e qual é a real importância desse aglomerado urbano no nosso país? A cidade média ela consegue, primeiramente, flexibilizar a malha urbana. A flexibilidade da malha urbana é, por exemplo, uma pessoa de uma cidade pequena ter acesso a serviços de uma metrópole nacional. Uma pessoa na cidade média, ela consegue ter serviços de saúde que uma pessoa de cidade pequena não consegue, mas ao mesmo tempo ela não vive numa cidade de alta aglomeração de poluição, de trânsito, um transporte complexo e etc. Então, por isso mesmo, é uma cidade que normalmente oferece uma qualidade de vida maior. As cidades médias no Brasil, elas não se conectam apenas ao conceito de globalização. As cidades médias no Brasil também se conectam a um conceito tão importante de crise econômica. E esse é um aspecto que quase nenhuma apostila toca e também quase nenhum aluno compreende muito bem. Mas também é muito importante você compreender dessa maneira. A cidade média, ela é baseada também no Brasil, na origem da cidade média também se deu com uma crise econômica. Na década de 70, o Brasil crescia 11%, 12%. Esse é um crescimento hoje entendido como um crescimento indiano, um crescimento chinês, um altíssimo crescimento econômico. Mas, em compensação, você tinha uma inflação também altíssima. Uma inflação que gerava um problema sério para o Brasil, com a crise do petróleo e um cenário de altíssima inflação. Durante a década de 80, o Brasil chegou a ter uma inflação de 73% ao ano. Se hoje as pessoas metem a cabeça no chapisco, sentam na mamona e beliscam o azulejo, ao ter uma inflação de 10%, né? Como aconteceu recentemente no Brasil, imagine uma inflação que beirava aí os 70%, 73%. Era efetivamente uma inflação ensurdecedora, inaudível até então. Uma inflação que impossibilitava uma série de processos econômicos. E isso impossibilitou também uma série de desenvolvimentos econômicos que estavam até então acontecendo nas grandes aglomerações urbanas. Se em São Paulo, no Rio de Janeiro,
em regiões que acumulavam um alto poder industrial, por exemplo, o estado de São Paulo, até a década de 60, acumulava mais de 50% de toda a atividade industrial do país inteiro. Isso era algo absurdamente concentrado. Se até então você tinha então essa alta concentração, com uma crise econômica que aconteceu a partir da década de 80, chamada década perdida no Brasil, com um cenário de altas inflações e um processo de complexo de infraestrutura, né? Você tinha gargalos infraestruturais, ou seja, limites da infraestrutura, do transporte, de esgoto e de saneamento básico. Você chegava então em limites do processo de crescimento econômico no Brasil. Um exemplo disso é que o Brasil declara moratória da sua dívida interna, da sua dívida externa, no ano de 1986, no chamado Congresso de Cartagena. O Brasil e mais uma série de países latino-americanos juntos declararam moratória, ou seja, não vamos pagar nossa dívida internacional. Isso foi muito ilustrativo para mostrar a crise, né, o nível de crise econômica que o Brasil vivia na década de 80. E com isso, os grandes centros que acumulavam as grandes atividades econômicas acabaram se desconcentrando. As indústrias que gostariam de, obviamente, sobreviver acabavam buscando maneiras mais rentáveis de sobrevivência. Uma das principais maneiras rentáveis de sobrevivência para o grande produtor é a tal da isenção de tributos, a isenção de impostos. Cidades menores, cidades médias, como é o caso de Juiz de Fora, começavam progressivamente a oferecer impostos e situações tributárias mais confortáveis para as grandes indústrias. E elas tornavam-se cada vez mais interessadas em não estar concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro, mas sim concentrarem-se em centros urbanos medianos. Foi aí que você começou a desenvolver, então, as cidades médias. Dessa forma, a cidade média define-se não só pelo critério demográfico, de acumular entre 100 mil e 500 mil habitantes, mas também pelo sistema de aliviar, de trazer um alívio às grandes concentrações urbanas e industriais brasileiras que aconteciam nos grandes centros até então, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso não quer dizer que São Paulo deixou de ser um grande centro comercial, quer dizer que, na verdade, São Paulo se modernizou. O São Paulo continua sendo hoje uma metrópole nacional, porque é lá os grandes centros decisórios do país. As decisões de como e quando e quanto produzir, as decisões políticas continuam sendo acumuladas em São Paulo. Mas o mecanismo de produção, o mecanismo industrial de produção começa a se distribuir ao longo do país e isso é muito bom. Isso traz para o Brasil um aspecto tão importante de distribuição da produção industrial, pois começa a valorizar outras regiões do Brasil. Então, a cidade média, fruto de uma crise, de um período de crise econômica no Brasil, mas também fruto de uma ideia da sustentabilidade urbana, traz uma nova realidade para a hierarquia urbana brasileira. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nova abordagem sobre o conceito de cidade média e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!